O jovem Eutico emerge das páginas das histórias bíblicas como um cristão do primeiro século, envolto em mistérios e lições profundas. Imagine um jovem no calor da fé, presente em uma reunião onde o apóstolo Paulo, um gigante dos ensinamentos bíblicos, pregava com fervor. Eutico, cujo nome significa afortunado, foi marcado por um incidente peculiar. Ele caiu de uma janela durante o discurso apaixonado de Paulo. Esse evento, narrado com detalhes no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, é mais do que um simples relato de uma queda. É uma história rica, entrelaçada com significados e simbolismos, que revela muito sobre a vida e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos. Ao explorarmos essa narrativa, desvendamos camadas de sabedoria e compreensão sobre a história da Bíblia. A cidade de Troade, onde Eutico residia, situa-se na Ásia Menor, uma região repleta de histórias bíblicas e rica em ensinamentos bíblicos. Troade, um porto estratégico na costa do Mar Egeu, ficava próxima à lendária cidade de Troia, famosa por seus épicos e mitos. Imagine a vida nessa cidade movimentada, cheia de mercadores e viajantes, onde os ecos das antigas guerras ainda ressoavam. Era aqui que o jovem Eutico crescia, envolvido pelo fervor das histórias bíblicas que moldavam sua fé e sua identidade. Durante sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo visitou Troade, trazendo consigo a força transformadora da palavra de Deus. Imagine a excitação dos habitantes locais ao receber um líder tão renomado, cujas pregações estavam mudando o mundo. Paulo, com sua missão de espalhar os ensinamentos bíblicos, encontrou em Troade um terreno fértil para semear a palavra. Os encontros e conversas noturnas enchiam o ar de expectativas e esperança. Eutico, como muitos jovens de sua idade, devia estar fascinado com as histórias da Bíblia que Paulo contava. O ambiente de Troade, com seu porto agitado e proximidade de Troia, era um palco perfeito para os eventos que se desenrolariam. Troade não era apenas uma cidade, mas um testemunho vivo do impacto das histórias bíblicas na vida das pessoas. O cenário histórico e geográfico de Troade proporcionou o contexto perfeito para o evento marcante que envolveu Eutico e Paulo. Quando Paulo e seus companheiros chegaram a Troade, vindos de Filipos após a Páscoa, a cidade estava em polvorosa. Os cristãos locais se reuniram com entusiasmo para ouvir as pregações de Paulo. Essas reuniões não eram apenas eventos religiosos, mas momentos de profunda conexão e reflexão sobre os ensinamentos bíblicos. A expectativa era palpável e a cidade parecia pulsar com uma energia renovada cada vez que Paulo começava a falar. A visita de Paulo a Troade, durante sua terceira viagem missionária, não foi apenas uma parada no caminho, mas um evento transformador. Os ensinamentos bíblicos que ele compartilhava ressoavam profundamente nos corações dos ouvintes, especialmente no jovem Eutico. Era um momento de grande significado histórico e espiritual, onde a geografia e a fé se encontravam de maneira poderosa, preparando o palco para os eventos que se seguiriam. Naquela noite memorável, Paulo e seus companheiros chegaram ao porto de Troade, vindos de Filipos, trazendo consigo a força dos ensinamentos bíblicos. Era domingo, dia de adoração, e os cristãos se reuniram para celebrar a ceia do Senhor. Imagine o cenáculo, um quarto no piso superior de uma residência, repleto de crentes ansiosos para ouvir as histórias bíblicas que Paulo compartilharia. As candeias, lâmpadas de barro com óleo e pavio, iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera íntima e sagrada. Paulo, ciente de que seguiria a viagem no dia seguinte, estendeu seu discurso até a meia-noite. Sua paixão pelos ensinamentos bíblicos transbordava, cativando cada alma presente. Eutico, sentado numa janela, lutava contra o sono, mas a combinação do horário avançado e do ar pesado pelas muitas lamparinas acabou vencendo-o. O jovem adormeceu e, tragicamente, caiu do terceiro andar. A comoção foi imediata e o evento ficou marcado nas histórias bíblicas. A queda de Eutico gerou uma discussão entre os presentes. Teria ele morrido com a queda ou apenas desmaiado? Paulo, com sua fé inabalável nos ensinamentos bíblicos, desceu rapidamente e abraçou o jovem, declarando que a vida estava nele. A declaração de Paulo trouxe alívio e esperança aos presentes,
reafirmando o poder dos ensinamentos bíblicos e a fé na providência divina. O milagre estava prestes a acontecer, deixando uma marca indelével na história da Bíblia. O relato da queda de Eutico não é apenas uma narrativa de um acidente, mas um poderoso testemunho de fé e milagre. Paulo, ao restaurar a vida de Eutico, mostrou que os ensinamentos bíblicos não são meras palavras, mas verdades vivas e poderosas. O jovem foi levantado e a vida voltou ao seu corpo. Esse evento é um lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé pode operar milagres. As histórias bíblicas estão repletas de tais exemplos, onde a fé transforma tragédia em triunfo. O impacto desse evento ecoou por toda Troade e além, reafirmando a fé dos cristãos e inspirando novas conversões. O cenáculo que testemunhou a queda de Eutico tornou-se também o palco de um grande milagre, demonstrando o poder dos ensinamentos bíblicos na vida real. Esse episódio é uma lição eterna de que, mesmo quando enfrentamos nossas próprias quedas e desafios, a fé pode nos levantar, renovando nossa esperança e propósito. Eutico, sentado na janela, olhava para o apóstolo Paulo com admiração, enquanto ele pregava incansavelmente os ensinamentos bíblicos. O jovem, envolto na aura de sabedoria e fervor, tentava manter-se desperto, mas a longa duração do discurso e o ambiente abafado, iluminado pelas candeias, tornaram-se um desafio insuperável. Como qualquer jovem de sua idade, ele sucumbiu ao sono e a tragédia aconteceu. Eutico caiu do terceiro andar. A queda chocou todos os presentes, criando uma atmosfera de desespero e incerteza. Os crentes correram para fora, encontrando Eutico no chão, aparentemente sem vida. A discussão começou. Teria ele morrido ou apenas desmaiado? Nesse momento, Paulo, com a calma e confiança que os ensinamentos bíblicos conferem, aproximou-se do corpo inerte do jovem. Ele se abaixou, abraçou-o e, com uma voz cheia de fé, declarou que a vida estava nele. Esse ato de Paulo foi um momento de pura manifestação da fé, onde os ensinamentos bíblicos se transformaram em ação concreta. A reação de Paulo não foi apenas um consolo para os presentes, mas um testemunho poderoso do que a fé pode realizar. O jovem que todos pensavam estar morto foi levantado com vida. Paulo, guiado pelos ensinamentos bíblicos, mostrou que o poder de Deus é capaz de reverter até mesmo as situações mais desesperadoras. Essa ressurreição de Eutico é uma prova inquestionável da presença divina e da força dos ensinamentos bíblicos em nossa vida cotidiana. A fé de Paulo não só restaurou a vida de Eutico, mas também reforçou a crença de todos os presentes. Os crentes que antes estavam desesperados foram tomados por uma nova onda de esperança e fé. A notícia do milagre se espalhou rapidamente e a pequena comunidade cristã de Troade foi fortalecida. Esse evento, detalhado na história da Bíblia, serve como um lembrete eterno do poder transformador dos ensinamentos bíblicos e da fé inabalável. Esse milagre, ocorrido em uma noite que parecia comum, transformou-se em um marco nas histórias bíblicas. Eutico, o jovem afortunado, tornou-se um símbolo de esperança e fé para todos os cristãos. Sua história, contada e recontada ao longo dos séculos, continua a inspirar e a lembrar-nos de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz dos ensinamentos bíblicos pode nos guiar e nos restaurar. E assim, com o milagre de Eutico, abrimos espaço para entender a profundidade e a veracidade dos eventos que cercam as histórias bíblicas. A interpretação do milagre que envolveu a queda e a ressurreição de Eutico é um ponto crucial nas histórias bíblicas. O evangelista Lucas, autor do livro de Atos e médico por profissão, testemunhou o evento pessoalmente. A presença de Lucas, um homem capacitado para diferenciar entre morte e desmaio, confere uma credibilidade adicional ao relato. Lucas descreveu Eutico como tendo sido levantado morto, não deixando espaço para dúvidas sobre a gravidade da situação. Este detalhe sublinha a magnitude do milagre operado por Paulo, que, guiado pelos ensinamentos bíblicos, restaurou a vida do jovem. A qualificação de Lucas como médico é essencial para entender a profundidade desse milagre. Ele não era apenas um escritor, mas alguém com conhecimento técnico para reconhecer sinais vitais,
e diagnosticar condições médicas. Portanto, sua descrição de Eutico como morto deve ser tomada com seriedade. O ato de Paulo, ao abraçar o jovem e declarar que a vida estava nele, transforma-se em um testemunho poderoso do poder de Deus e da veracidade dos ensinamentos bíblicos. A fé, neste caso, não é apenas uma crença abstrata, mas uma força tangível capaz de operar milagres. Esse milagre teve um impacto profundo nos crentes presentes. A restauração de Eutico não só trouxe alegria e alívio, mas também fortaleceu a fé de todos que testemunharam o evento. Os ensinamentos bíblicos ganharam uma nova dimensão, mostrando que o poder divino não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente e ativa. A ressurreição de Eutico serviu como um catalisador para a propagação da fé, inspirando os crentes a compartilharem suas experiências e a espalharem a palavra de Deus com renovado fervor. Para a comunidade cristã de Troade, o milagre de Eutico foi um sinal claro da presença de Deus entre eles. As histórias bíblicas são repletas de exemplos onde a fé é testada e, muitas vezes, recompensada com manifestações extraordinárias do poder divino. A ressurreição de Eutico tornou-se um testemunho vivo de que os ensinamentos bíblicos têm o poder de transformar vidas e realidades. Esse evento ecoou além das fronteiras de Troade, fortalecendo a fé de cristãos em outras regiões e reafirmando a relevância dos ensinamentos bíblicos. A interpretação do milagre vai além da simples narrativa de um evento sobrenatural. Ela nos convida a refletir sobre o poder da fé e a presença constante de Deus em nossas vidas. A história de Eutico nos ensina que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a intervenção divina é possível e real. Os ensinamentos bíblicos não são apenas relatos do passado, mas guias vivos que nos inspiram e nos conduzem em nossa jornada espiritual. Com a ressurreição de Eutico, vemos claramente como o poder de Deus se manifesta através da fé, abrindo portas para novas possibilidades e esperança. A história de Eutico, apesar de breve, oferece uma rica fonte de lições e reflexões nas histórias bíblicas. Muitos pregadores se esforçam para extrair significados profundos de sua experiência, apontando para a importância de manter-se desperto e atento aos ensinamentos bíblicos. É fácil para qualquer um de nós nos identificarmos com Eutico, especialmente nos momentos em que o cansaço e a distração ameaçam nossa concentração. Sua queda nos lembra da necessidade constante de vigilância espiritual, um tema recorrente nas histórias bíblicas. Há quem veja em Eutico um símbolo do crente descompromissado, aquele que, apesar de estar presente, não está realmente atento às palavras de Deus. No entanto, devemos considerar sua juventude e as circunstâncias. Um ambiente quente e iluminado por muitas lamparinas, um discurso que se estendia até tarde da noite. Essas condições, combinadas com sua pouca idade, contribuíram para seu sono. É um lembrete de que, como comunidade de fé, devemos ser compreensivos e criar ambientes que favoreçam a atenção e a participação de todos, especialmente dos mais jovens. A reflexão sobre a pouca idade de Eutico é crucial. Ele tinha entre 7 e 14 anos, uma fase da vida repleta de curiosidade e energia, mas também de vulnerabilidades. Imaginar uma criança nessa idade tentando acompanhar um longo discurso até a meia-noite é um exercício de empatia. As histórias bíblicas nos ensinam a valorizar e proteger nossos jovens, oferecendo-lhes um espaço seguro para crescerem em fé e conhecimento. A queda de Eutico não foi uma falha de caráter, mas uma combinação de fatores humanos e ambientais que qualquer um de nós poderia enfrentar. Muitos pregadores também se questionam sobre o simbolismo das muitas lamparinas no cenáculo. Embora iluminassem o ambiente, também produziam muita fumaça, possivelmente contribuindo para o sono de Eutico. Isso pode ser visto como uma metáfora para as distrações e desafios que enfrentamos em nosso caminho espiritual. As histórias bíblicas frequentemente nos alertam sobre a necessidade de discernimento e a importância de criar condições que favoreçam nosso crescimento espiritual. Aprender com a experiência de Eutico é essencial para evitar que nós também sejamos vencidos pelo sono espiritual. Em última análise, a história de Eutico não questiona sua fidelidade
ou interesse pela pregação do Evangelho. Em vez disso, destaca a manifestação do poder de Deus ao restaurar sua vida. O evento, que poderia ter sido uma tragédia, transformou-se em um testemunho da intervenção divina e da importância dos ensinamentos bíblicos. A história de Eutico nos inspira a manter nossa fé viva e vigilante, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está presente e ativo em nossas vidas, pronto para nos levantar quando caímos. A história de Eutico, como exemplo do poder de Deus na igreja primitiva, é uma lição duradoura de fé e esperança. O milagre que restaurou sua vida não só trouxe conforto imediato aos crentes presentes, mas também teve um impacto profundo e duradouro na propagação do Evangelho. Essa narrativa detalhada nas histórias bíblicas é um testemunho poderoso da presença contínua de Deus e do poder transformador dos ensinamentos bíblicos. A ressurreição de Eutico mostrou que a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma força real que pode mudar vidas e realidades. O milagre de Eutico é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, a intervenção divina é possível. As histórias bíblicas estão repletas de eventos onde o impossível se torna possível através da fé. O impacto positivo desse evento na propagação das boas novas de Cristo foi imenso, fortalecendo a fé dos primeiros cristãos e inspirando novas conversões. A história de Eutico continua a ecoar nos corações dos crentes, lembrando-nos de que Deus está sempre presente, pronto para intervir em nossas vidas de maneiras milagrosas. Enquanto refletimos sobre a história de Eutico, somos convidados a aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Devemos estar atentos e vigilantes, cultivando uma fé que não se deixa vencer pelo cansaço ou pelas distrações do mundo. As histórias bíblicas nos mostram que, através da fé e da confiança em Deus, podemos superar qualquer desafio. O evento de Eutico nos ensina que a fé ativa e vigilante é recompensada e que a presença de Deus é uma realidade constante, pronta para nos restaurar e renovar. A narrativa de Eutico também nos chama a compartilhar nossas experiências de fé com outros. Assim como o milagre de sua ressurreição inspirou os primeiros cristãos, nossas próprias histórias de fé e superação podem ser uma fonte de esperança e encorajamento para os que nos cercam. Ao vivermos e compartilharmos os ensinamentos bíblicos, contribuímos para a propagação do Evangelho e para o fortalecimento da fé em nossas comunidades. A história de Eutico é um convite para sermos testemunhas vivas do poder de Deus em nossas vidas. Se você foi tocado por esta história e deseja continuar a explorar os profundos ensinamentos bíblicos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Juntos, podemos aprender mais sobre as maravilhas contidas na Bíblia e como elas podem transformar nossas vidas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que também possam ser inspirados pelas histórias bíblicas e pelos milagres que elas revelam. A jornada de fé é mais rica quando compartilhada, e estamos aqui para caminhar ao seu lado, explorando as profundezas dos ensinamentos bíblicos.